Embora raro, era maravilhoso. Por exemplo, quando nas tardes quentes de verão eu o via depois do almoço dormir um pouco, cansado na loja, com os cotovelos apoiados no balcão. Ou quando você chegava aos domingos esfalfado para nos visitar nas férias de verão, ou a vez em que, durante uma doença grave da minha mãe, você se apoiou nas estantes de livros, trêmulo de tanto chorar. Ou quando na minha última doença você veio em silêncio me ver no quarto de Otla. Ficou parado na soleira da porta, apenas esticou o pescoço para me avistar na cama e, por consideração, só fez um cumprimento com a mão. Naqueles momentos eu me estendia no leito e chorava de felicidade. E choro ainda agora, enquanto escrevo. Você tinha também um jeito de sorrir particularmente belo, bem raro de se ver. Um riso tranquilo, satisfeito, afável, que podia tornar muito feliz aquele quem se dirigia. Não consigo me lembrar de que ele tivesse sido expressamente concedido a mim na infância, mas isso, sem dúvida, deve ter acontecido, pois porque você o teria negado naquela época, já que eu ainda lhe parecia inocente, e era uma grande esperança? Bom, aliás, também essas impressões amáveis não lograram com o tempo outra coisa senão aumentar a minha consciência de culpa e tornar o mundo ainda mais incompreensível para mim. Preferia ater-me ao que era concreto e duradouro, só para me afirmar um pouco diante de você. Em parte também por uma espécie de vingança, logo comecei a observar, colecionar e exagerar pequenos ridículos que notava em você. Por exemplo, o modo como se deixava deslumbrar por pessoas, na maioria das vezes apenas aparentemente em posição mais elevada, das quais você podia contar sem parar, porventura algum conselheiro imperial ou algo do gênero. Por outro lado, esse tipo de coisa me doía, pelo fato de que você, meu pai, acreditava precisar dessas confirmações fúteis de seu valor e se gabar delas. Ou observar na sua predileção por frases indecorosas, de preferência proferidas em voz alta, das quais ria como se tivesse dito alguma coisa particularmente brilhante, quando se tratava apenas de uma pequena e banal indecência. Contudo, isso era ao mesmo tempo uma nova manifestação da sua força vital, que me envergonhava. Naturalmente, havia uma grande variedade de observações como essas. Eu ficava feliz com elas, pois me davam um pretexto para mexerico e diversão. Às vezes, você percebia e se zangava com isso. Tomava-o maldade, falta de respeito, mas acredite-me, para mim não eram outra coisa senão um meio de resto inoperante de autoconservação. Eram gracejos como os que se espalham sobre deuses e reis, gracejos que não se associavam ao mais profundo respeito, como até faziam parte dele. Aliás, você também tentou uma espécie de contra-ataque correspondente à situação semelhante que tinha diante de mim. Costumava apontar como as coisas iam exageradamente bem para mim e como de fato eu era bem tratado. É verdade, mas não creio que nas circunstâncias estão reinantes isso, se tivesse sido ajuda substancial. É certo que minha mãe era de uma bondade ilimitada comigo, mas para mim tudo isso estava relacionado com você, ou seja, nenhuma relação nada boa. E conscientemente ela exercia o papel de isca na caça. Se em alguma hipótese improvável sua educação tivesse me tornado independente, ao engendrar obstinação, antipatia ou até mesmo ódio, então minha mãe iria estabelecer o equilíbrio pela bondade, pelo discurso sensato. Na confusão na infância, ela era o protótipo da razão. Pelos rogos, eu me veria trazido novamente de volta à sua órbita, da qual em outro caso talvez tivesse me invadido, para vantagem sua e minha. Ou então ocorria que, se não chegasse a nenhuma reconciliação de fato, que minha mãe me protegia de você às escondidas e me dava alguma coisa, me permitia algo em segredo. Aí eu me tornava de novo, diante de você, a criatura que teme a luz, que engana, que está consciente da própria culpa. Alguém que, por causa da própria nulidade, só pode chegar por caminhos tortuosos, aquilo que considera em seu direito. Isso representava, outra vez, aumento da consciência de culpa. É fato também que você nunca me bateu de verdade, mas os gritos, enrubescimento do seu rosto, o gesto de tirar a cinta, de deixá-la
pronta no espaldar da cadeira para mim eram quase piores. É como quando alguém deve ser enforcado. Se ele é realmente enforcado, então morre e acaba tudo. No entanto, se precisa presenciar todos os preparativos para o enforcamento e só fica sabendo do seu indulto quando o laço pende diante do seu rosto. Ele pode ter de sofrer a vida toda com isso. Além do mais, das muitas vezes em que, na sua opinião declarada, eu teria merecido uma surra, mas escapara por um triz por causa da sua clemência. Se acumulava de novo um grande sentimento de culpa. De todos os lados, eu desembocava na sua culpa. Você sempre me recriminou minha presença ou na de estranhos para a humilhação em que isso me representava. Você tinha sensibilidade. Os assuntos de seus filhos eram sempre públicos, que graças ao seu trabalho eu vivia sem qualquer privação, na tranquilidade, no calor e na fartura. O resultado exterior imediato de toda essa educação foi de que fugi de tudo o que mesmo à distância lembrasse você. Primeiro foi a loja, em si mesma particularmente na infância. Enquanto era uma pequena loja, ela teria me agradado muito. Era tão viva, iluminada à noite, a gente via e ouvia muita coisa, podia aqui e ali ajudar, chamar atenção, mas sobretudo admirá-lo nos seus extraordinários talentos comerciais. O modo como você vendia, tratava as pessoas, fazia brincadeiras, se mostrava infatigável. Em casos de dúvida, sabia tornar logo uma decisão. E assim por diante. Além disso, era um espetáculo digno de ser visto do jeito como você fazia um embrulho ou abria uma caixa, e tudo no conjunto não era a pior das escolas para uma criança.